O Kokushibo era um samurai honrado, que fazia de tudo para ficar mais forte. Mas até o que a ambição pode levar você a fazer. Nesse vídeo eu vou te mostrar a história e os poderes do Kokushibo, o Oni traidor. Então fica até o final do vídeo para você saber. Nascendo em uma família orgulhosa de samurais, o Kokushibo sempre foi ensinado desde pequeno a arte da espada, e esse se tornou seu principal objetivo de vida, chegando a fazer qualquer coisa para conquistar o seu sonho. E galera, se você gosta desse estilo de vídeo, eu te peço que você deixe o seu like. O seu like sempre me incentiva a continuar trazendo vídeos melhores para vocês. E se você nunca quiser perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você sempre vai ser um dos primeiros a receber o vídeo. Mas então, vamos para a história. Nascido no período Sengoku, o nome de nascimento do Kokushibo era Michikatsu Tsugikuni, e ele tinha um irmão gêmeo chamado Yorichi. Na época em que ele e o seu irmão Yorichi nasceram, gêmeos eram considerados um mau presságio, e quando seu pai viu que o Yorichi tinha uma estranha marca de nascença na testa, ele declarou que não o deixaria vivo. Mas a sua mãe ficou indignada com isso, e um acordo foi feito. Que em vez de ser morto, o Yorichi seria enviado ao templo e se tornaria um sacerdote ao completar 10 anos de idade. O Yorichi e o Michikatsu cresceram de formas muito diferentes. O Yorichi foi confinado a uma sala de 3 tatames separados do resto da casa e foi mantido longe do seu irmão. O Michikatsu então foi escondido ver o Yorichi e ele teve pena do seu irmão, que era considerado surdo até os 7 anos, e sempre se agarrava ao lado da sua mãe toda vez que ele a via. Então o Michikatsu deu para o Yorichi uma flauta que ele mesmo tinha feito, e o Yorichi guardou a flauta com muito carinho. Por volta de quando o Michikatsu tinha 7 anos, ele praticava golpes de espada enquanto seu irmão só assistia. Foi então que o Yorichi falou pela primeira vez, chocando o Michikatsu. Ele disse que queria ser um espadachim assim como seu irmão. Mas a declaração do Yorichi de seu objetivo de se tornar um samurai como seu irmão foi rejeitada, já que ele seria enviado ao templo quando ele fizesse 10 anos. Mas mesmo assim, o Yorichi continuou indo assistir o treinamento do Michikatsu. E em um dia, um dos homens do seu pai se ofereceu para dar algumas instruções para o Yorichi. Mesmo que o homem apenas tenha mostrado uma postura básica, o Yorichi já foi capaz de acertar 4 golpes no homem. Isso deixou o Michikatsu perplexo, porque ele nunca tinha acertado nenhum. Então ele implorou para o seu irmão para que ele ensinasse o seu segredo. Mas, para a decepção do Michikatsu, o Yorichi não gostou de machucar alguém e falou que não queria mais se tornar um samurai. Essa conversa fez o Michikatsu perceber que para o Yorichi os corpos das coisas vivas eram transparentes, e por causa disso, ele começou a treinar mais pesado ainda. Enquanto o Michikatsu treinava, ele sentiu inveja do seu irmão. Ele sentia que o seu irmão estava desperdiçando o seu talento natural. Ele também temia que agora que o seu pai provavelmente sabia sobre o imenso potencial do Yorichi, os seus papéis seriam trocados, e ele seria enviado ao templo no lugar do Yorichi. O Yorichi também percebeu isso, então na noite em que a sua mãe faleceu por uma doença, ele foi ao quarto do Michikatsu às 3 horas da manhã para contar a notícia para o seu irmão, e também para se despedir do Michikatsu, porque ele planejava ir ao templo antes que o seu pai pudesse fazer dele o novo sucessor. Mas o Michikatsu estava irritado demais e apenas observou seu irmão partir sem dizer nada. O seu ciúme do Yorichi só aumentou quando ele leu o diário da sua mãe após o seu falecimento, que revelava que o Yorichi sabia tudo sobre a sua doença e a fraqueza do lado esquerdo do seu corpo. Com isso, o Michikatsu percebeu por que ele ficava agarrado ao lado da sua mãe. A partir de então, o Michikatsu ficou muito ressentido com o Yorichi, que ele percebeu não apenas ter um dom físico, mas também ser um gênio. 10 anos depois, o Michikatsu se tornou um samurai e se casou com uma mulher, tendo 2 filhos com ela.
e aparentemente ele já havia esquecido seu rancor com seu irmão. Até que, em uma noite, um Oni ataca o seu acampamento. Porém, esse Oni foi rapidamente morto pelo Yorite, que agora era um caçador de Oni. Então, novamente dominado pelo ciúme, o Michikatsu abandonou a sua família e se tornou um caçador de Oni, treinando junto com o Yorite. Durante esse tempo, ele treinou ao lado de um usuário da respiração do vento e aperfeiçoou as suas habilidades com a espada junto com eles. Com o tempo, Michikatsu despertou a sua marca do caçador de Oni e desenvolveu um estilo de respiração derivado da respiração do Sol, conhecido como respiração da Lua. Mas, mesmo assim, ele ainda estava frustrado por ser incapaz de superar o seu irmão, e também estava desesperado pela maldição da marca que tiraria sua vida aos 25 anos. Então, em uma noite, o Michikatsu se encontra com Muzan Kibutsuji e acaba sendo persuadido por ele, sendo convencido a se tornar um Oni. Então, por mais desejo de poder e por medo da maldição da marca, o Michikatsu se tornou um Oni e assumiu o nome de Kokushibo. E por ele ser um usuário de respiração, ele levou 3 dias para se transformar totalmente em um Oni. E logo após ele se tornar um Oni, a sua força era tão grande que ele se tornou o Lua Superior 1 e o braço direito do Muzan, permanecendo nesse nível por centenas de anos, enquanto seu nome original se perdeu na história. Trabalhando ao lado do Muzan, o Kokushibo chegou até mesmo a atacar o líder do esquadrão e conseguiu tirar a sua vida. 60 anos depois de se tornar um Oni, o Kokushibo ficou cara a cara com o Yorite mais uma vez. O Yorite fica triste pelo fato de que o Kokushibo agora é um Oni e que agora ele tem que derrotá-lo. O Yorite, então, mesmo tendo 80 anos, supera o Kokushibo completamente, até mesmo cortando um pedaço do seu pescoço. O Kokushibo então se lembra do seu passado juntos e começa a gritar com raiva como os deuses sempre sorriem para ele e como ele foi abençoado com habilidades sobrenaturais como um espadachim, mesmo deixando ele viver até a velhice, enquanto todos os outros caçadores que despertaram a marca morreram aos 25 anos. Porém, antes que o Yorite tivesse a oportunidade de cortar a cabeça do Kokushibo completamente, ele acaba morrendo em pé por causa da sua velhice. Então, enfurecido pelo sentimento de inferioridade, o Kokushibo cortou o Yorite ao meio e viu a flauta que ele tinha dado para o Yorite. Então ele, percebendo que o Yorite ainda o considerava muito, mesmo depois dele se tornar um Oni, o Kokushibo não pode evitar derramar uma lágrima. E mais tarde ele decide guardar a flauta com ele, sendo incapaz de realmente romper o seu vínculo com o seu irmão. Depois disso, o Kokushibo ajudou o Muzan a caçar todos os usuários da respiração do Sol, para evitar que outro caçador de Onis tivesse o poder de derrotar o Muzan. E centenas de anos depois, com a derrota do Lua Superior 6, Adakio Gyutaro, ele foi convocado para uma reunião dos Luas Superiores, sendo o primeiro a chegar. Ele silenciosamente sentou de frente para uma parede, apenas falando quando perceberam a sua presença, e dizendo que o Muzan havia chegado. O Muzan então revelou a derrota do Gyutaro, repreendendo o Kokushibo e todos os outros Luas Superiores por serem incapazes de destruir a família Ubuyashiki e também por não conseguirem encontrar a Lírio da Aranha Azul. O Kokushibo então admite que não tem nada a dizer em sua defesa, já que o Kagai Ubuyashiki se escondeu muito bem. Enquanto estão conversando, o Akaza se enfurece com o Doma e destrói a sua cabeça com um soco. Então, em um instante, o braço do Akaza é cortado, e o Kokushibo aparece do seu lado, dizendo que ele tinha ido longe demais. Ele explica para o Doma que não fez isso por ele, mas sim para preservar o respeito da hierarquia dos Luas Superiores. Ele então fala para o Akaza que se o Doma o incomoda, é para ele solicitar uma batalha de sangue para tomar o seu lugar. E quando o Akaza fala que vai derrotá-lo, o Kokushibo lhe deseja boa sorte e vai embora. Algum tempo depois, o Kokushibo se encontra com um caçador de Oni, o Kaigaku, e percebendo a sua força, o Kaigaku se ajoelha e implora para não morrer.
Então o Kokushibo lhe dá uma grande quantidade do seu sangue, para ele se tornar um Oni, e diz que se o Muzan o aceitar, ele pode ocupar algum cargo nos luas superiores. Ele ainda diz que se o Kaigaku derrubar uma gota do seu sangue sequer, ele vai perder a cabeça no mesmo instante. Com isso, o Kaigaku se torna um Oni e ocupa o posto de Lua Superior 6. Depois disso, todos os Onis foram convocados para o Castelo do Infinito, já que os caçadores tinham conseguido invadir e estavam atrás do Muzan. O Muichiro Tokito, assim que entrou no Castelo do Infinito, foi teletransportado para onde o Kokushibo estava. O Kokushibo, então, analisando o Muichiro, percebe que ele é um dos seus descendentes, e depois que ele desbloqueou a marca do caçador e atacou o Kokushibo com a respiração da névoa, o Kokushibo percebe que ele é bem forte para alguém da sua idade, e diz que isso é por causa do seu sangue. Então assim que o Kokushibo pega sua espada, ele ataca o Muichiro com a sua primeira forma da respiração da lua, cortando a sua mão. A respiração da lua é um estilo de respiração com 16 formas, e o Kokushibo aperfeiçoou esse seu estilo com a sua arte de sangue. Agora todos os seus cortes criam barras de luas crescentes afiadas, e essas barras podem ser criadas mesmo sem ele balançar a sua espada. Porém, apesar de perder a mão, o Muichiro continua lutando. Ele então faz um ataque para tentar cortar a cabeça do Kokushibo, mas no momento em que ele ataca, o Kokushibo agarra sua lâmina e vira ela contra ele mesmo, furando seu ombro e o prendendo em uma coluna. Depois de prender o Muichiro, Kokushibo se aproxima dele e pede que ele se torne um Oni. Ele ficou comovido de encontrar um descendente seu e queria que o Muichiro se tornasse um Oni para lutar ao seu lado. Enquanto ele conversa com o Muichiro, é mostrado o Geni atrás de uma coluna mirando a sua arma no Kokushibo. Assim que ele está prestes a puxar o gatilho, o Kokushibo aparece atrás dele e corta o seu torso ao meio. E quando o Kokushibo estava prestes a cortar a cabeça do Genia, o Sanemi aparece e o salva. Com isso, o Sanemi, enfurecido com o Kokushibo atacando seu irmão, vai pra cima dele, e os dois começam a lutar, cada um atacando com a sua respiração. Porém, mesmo parecendo que o Sanemi estava conseguindo lutar de igual com ele, o Kokushibo estava muito mais forte, e acabou fazendo vários cortes profundos no peito do Sanemi com a sua sexta forma da respiração da lua, onde ele cria várias barras afiadas que cortam tudo no caminho, com apenas um movimento da sua espada. Então o Kokushibo diz que ele aguentou por bastante tempo, mas que agora acabou, já que se ele se mexesse com aquelas feridas abertas, os seus órgãos sairiam para fora. Enquanto diz isso, de repente, a frequência cardíaca do Kokushibo começa a aumentar, e ele começa a ficar tonto. Com isso, Sanemi começa a rir, dizendo que o seu sangue é o mais raro dos raros, e que ele afeta até mesmo os luas superiores só de sentirem o seu cheiro. Então, aproveitando do efeito do seu sangue no Kokushibo, o Sanemi ataca ele. Mas assim que o efeito passa, o Kokushibo pisa na espada do Sanemi prendendo ela no chão, e vai para acertar o seu pescoço com a sua lâmina. E no momento em que o ataque iria acertar o Sanemi, o Gyomei aparece e o salva. Ele então fala para o Sanemi dar pontos nos seus cortes, que enquanto isso, ele iria enfrentar o Kokushibo. Então Gyomei começa atacando de longe com o seu machado e o seu mangual, dando trabalho para o Kokushibo desviar. Ele até mesmo consegue cortar uma mecha do seu cabelo, além também de conseguir quebrar um pedaço da sua espada. Mas o Kokushibo ainda continuava resistindo, e vendo que não conseguiria dar um ataque fatal naquele estado, o Gyomei ativa sua marca do caçador. Enquanto isso, Muichiro finalmente se desprende da coluna. Então o Genia grita com ele e pede para ele pegar a mecha do cabelo do Kokushibo que foi cortada pelo Gyomei. Então o Muichiro vai pegar o cabelo para ele. Enquanto o Genia consome os fios de cabelo do Kokushibo, ele sente o seu corpo se regenerando quase instantaneamente. Ele também lembra que um pedaço da espada do Kokushibo foi quebrada pelo Gyomei,
e se pergunta quanto mais poder ele pode alcançar consumindo isso também. Enquanto isso, Sanemi, que já tinha costurado seus ferimentos, também desperta sua marca do caçador e entra na luta junto com o Gyomei. Os dois, apesar de possuírem respirações diferentes, ainda conseguiam combinar os seus ataques e estavam dando trabalho para o Kokushibo. O Kokushibo então percebe que o Gyomei era muito forte, então ele decide derrotar o Sanemi primeiro. Com isso ele vai para cima do Sanemi, tentando quebrar sua espada, mas o Sanemi simplesmente usou a sua força para repelir a espada do Kokushibo e prender ela no chão. Com a espada do Kokushibo temporariamente presa, os dois atacam ele ao mesmo tempo, conseguindo rasgar todo o seu kimono. No entanto, mesmo eles atacando, do nada eles são atingidos por um ataque misterioso. Então o Kokushibo vira para eles, revelando o poder secreto da sua espada, a capacidade de estender e ramificar as suas lâminas. Agora enfurecido, o Kokushibo aumenta muito o alcance e a velocidade dos seus ataques, fazendo vários ataques de respirações consecutivos contra o Gyomei e o Sanemi, como a 7ª forma, que cria uma onda de choque cortante do chão, e a 8ª forma, um corte direto com um alcance muito grande. Então o Kokushibo usa sua 9ª forma da respiração da lua, criando vários cortes que são arremessados no seu oponente. E este ataque estava prestes a acertar o Sanemi, mas no último segundo, o Muichiro aparece e salva ele. Agora, enquanto Muichiro junto com Sanemi e o Gyomei continuam lutando, o Genya pega o pedaço de lâmina quebrado do Kokushibo e engole, ganhando os mesmos poderes de estender e ramificar as suas balas da sua arma. À medida que a batalha continua, o Gyomei percebe que o Kokushibo tem um tipo de visão especial, o mundo transparente, e se esforçando ao máximo, o Gyomei também consegue entrar no mundo transparente, e agora ele consegue ver todas as técnicas do Kokushibo. Com isso, os três atacam ao mesmo tempo com o objetivo de prender o Kokushibo. Então eles desviam de todos os ataques do Kokushibo e o Gyomei distrai a atenção dele atacando com o seu mangual e arrancando um dos seus braços. Nesse momento então, o Muichiro pula e enfia sua espada na barriga do Kokushibo, mas ele acaba perdendo uma perna quando faz isso. Nesse momento, Genya aparece totalmente transformado em um Oni e atira com a sua arma no Kokushibo. As balas entram dentro do seu corpo e se expandem em árvores que prende totalmente o seu corpo. Então, vendo uma abertura, o Gyomei pula para cortar a sua cabeça. E nesse momento, o Kokushibo começa a rugir o máximo que pode. Então dezenas de barras cortantes são liberadas do seu corpo, cortando o Muichiro e o Genya ao meio, além de ferir o Sanemi e o Gyomei. Mas mesmo tendo seu corpo cortado ao meio, o Muichiro ainda continua segurando a sua espada o mais forte que pode, deixando a sua lâmina vermelho carmesim e dificultando os movimentos do Kokushibo. Então, nesse momento, Gyomei e o Sanemi pulam para atacá-lo, e por causa da lâmina vermelha do Muichiro, o Kokushibo não consegue se defender direito. Mas mesmo assim, o pescoço dele ainda era muito duro e ninguém estava conseguindo cortar. Então, como última força, o Sanemi começa a bater a sua lâmina em cima do mangual do Gyomei, que estava no pescoço do Kokushibo. Fazendo isso, tanto a espada do Sanemi quanto o mangual do Gyomei começaram a ficar vermelho carmesim, e assim a cabeça do Kokushibo foi completamente destruída. Então, depois de ter a cabeça destruída, o Kokushibo começa a dizer para si mesmo que não pode perder. Nessa hora, o sangramento do seu pescoço para, e percebendo isso, o Gyomei e o Sanemi começam a atacar ele de todas as suas formas para derrotá-lo. Mas isso não adiantou. A cabeça do Kokushibo começou a crescer de novo, e dessa vez ele estava com uma forma bem mais monstruosa do que antes.
Então ele pega e joga para longe o Muichiro que estava segurando a espada na sua barriga, e o Gyomei junto com o Sanemi continuam atacando Kokushibo, mas ele rapidamente se esquivava de todos os seus ataques. Desviando de um dos ataques, ele vê o seu reflexo na espada do Sanemi e se lembra do seu passado e do seu desejo de se tornar um samurai poderoso. Então ele começa a pensar se era realmente isso que ele queria, e nesse momento o lugar onde a espada vermelha do Muichiro estava começou a se desintegrar, e por ele estar distraído com seus pensamentos, o Gyomei e o Sanemi atacam destruindo a sua cabeça e fatiando o seu corpo. O Kokushibo ainda tenta se regenerar, mas ele não consegue. Nesse momento, o Sanemi e o Gyomei continuam atacando, até não sobrar mais nada, até o seu corpo ser totalmente desintegrado. Ao cair no chão, se desintegrando, o Kokushibo reflete que só queria ser como Yorichi. Ele se lembra que a única coisa que ele queria esquecer é a coisa que ele só consegue lembrar, o rosto do seu irmão. Enquanto a sua vida passava diante dele, ele admite que abandonou tudo e no final não conseguiu nada. Em seus momentos finais, ele questiona por que ele nasceu, chamando seu irmão por uma resposta, antes de desaparecer completamente e deixar apenas a sua flauta quebrada para trás. Bom, essa pra mim foi uma das melhores histórias dos Luas Superiores. Aliás, outra que eu também gostei bastante foi a do Doma. E se você quiser conhecer ela, o vídeo vai estar passando aqui na tela. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like porque isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos assim pra você. E também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nunca perde quando tiver um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e fui!